Uma boa tarde a todos, na paz do Senhor, e eu vou dar continuidade na leitura do Evangelho de João, iniciando no último capítulo deste Evangelho, que é o capítulo de número 21. Eu vou estar lendo os primeiros 14 versículos e temos apenas um novo subtítulo, que é Jesus aparece a 7 discípulos. Primeiro em inglês, depois em português. Gospel of John, chapter 21, verses 1 to 14. Jesus appears to 7 followers. Later, Jesus showed himself to his followers again, this time at Lake Galilee. This is how he showed himself. Some of the followers were together: Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, the 2 sons of Zebedee, and 2 other followers. Simon Peter said, "I am going out to fish." The other said, "We will go with you." So they went out and got into the boat. They fished that night but caught nothing. Early the next morning, Jesus stood on the shore, but the followers did not know it was Jesus. Then he said to them, "Friends, did you catch any fish?" They answered, "No." He said, "Throw your net on the right side of the boat, and you will find some." So they did, and they caught so many fish they could not pull the net back into the boat. The follower whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." When Peter heard him say this, he wrapped his coat around himself. Peter had taken his clothes off. Then he jumped into the water. The other followers went to the shore in the boat, dragging the net full of fish. They were not very far from shore, only about 100 yards. When the followers stepped out of the boat onto the shore, they saw a fire of hot coals. There were fish on the fire, and there was bread. Then Jesus said, "Bring some of the fish you just caught." Simon Peter went into the boat and pulled the net to the shore. It was full of big fish, 153 in all. But even though there were so many, the net did not tear. Jesus said to them, "Come and eat." None of the followers dared ask him, "Who are you?" because they knew it was the Lord. Jesus came and took the bread and gave it to them along with the fish. This was now the 3rd time Jesus showed himself to his followers after he was raised from the dead. Agora em português. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros, "Eu vou pescar." "Nós também vamos pescar com você", disseram todos eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou, : "Moços, vocês pescaram alguma coisa?" "Nada", responderam eles. "Joguem a rede do lado direito do barco que vocês acharão peixe", disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, "É o Senhor Jesus." Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse, "Tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar." Aí Simão Pedro subiu no barco,
e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se rebentou. Disse Jesus: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Amém, graças a Deus, né? São 14 versículos e eu devo dizer que existem vários cenários aqui, né? O primeiro deles, que me chama a atenção já no início da leitura, é que eles continuaram se reunindo entre eles, né? O Senhor já havia aparecido 2 vezes para eles, mas eles continuaram se reunindo, né? Então, eles estavam juntos ali, o Simão Pedro, Tomé, o Nataniel, né? Os 2 filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. E daí eu percebo aqui, eu entendo isso, eu não tô dizendo isso é uma conclusão que eu tiro por ler isso daqui, né? Que eles ficaram assim meio desnorteados, né? Meio sem rumo, né? O Senhor veio, o Senhor ensinou, o Senhor preparou eles, explicou, morreu, ressuscitou. Eles já tinham visto o Senhor por 2 vezes, né? Mas a vida física deles a gente percebe que continuava, né? Do tipo assim, se fosse nos dias de hoje, a conta de luz, a conta de água continuava vindo, não é verdade? Então, a Bíblia também não relata assim pelo menos neste livro aqui, a vida familiar deles, né? Todos eles tinham esposas e filhos, né? Mas a grande verdade é que tendo esposa e filhos ou não, a história da humanidade sempre requereu que a gente trabalhasse, né, para poder viver, né? Então aqui o Pedro concluiu: eu vou pescar, porque enquanto nada mais acontece, enquanto a gente está aqui nesse impasse, né, sem saber quais serão os nossos próximos passos daqui, eu vou pescar, né? E os outros falaram: então nós vamos com você, porque Pedro era aquele a quem Jesus disse sobre, né, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E os outros entenderam, se ele está tomando essa iniciativa, nós vamos junto, né? E outra coisa que eu entendo aqui também é que, de alguma maneira, Jesus também não os reprovou, né? Tanto que o Senhor não reprovou, que ele ajudou eles aqui, né? Disse para eles aonde que era para colocar a rede, que os peixes viriam, né? E assim se sucedeu. Agora tem um outro impasse aqui nisso daqui, né? Tem uma outra incógnita muito grande, né? Quando eu leio esse texto, eu percebo aqui que o Senhor apareceu para eles pela terceira vez. Então, daí vem a minha pergunta, né? Que no versículo 7 aqui dessa leitura, a gente vê escrito assim: aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Então, o que eu assumo disso daqui? Eu fiquei pensando, eu cheguei, até perguntei para o Miguel, que ele também não soube me responder. Ele também disse que é uma coisa que ele vai ter que perguntar para o Senhor quando ele for, né? Por que é que os discípulos não conseguiram reconhecê-lo, né? Então, assim, e o João reconheceu. Esse aqui que ele mesmo fala de si próprio, né? O discípulo que Jesus amava, né? Essa coisa de dizer o discípulo que Jesus amava, eu entendo ela sim. Eu entendo sim. Eu entendo que Jesus amava ele porque ele também amava o Senhor bastante, né? Isso aqui para mim não é uma incógnita, eu consigo entender. Entendo que João era jovem, João não havia ainda sido, vamos dizer assim, sido traumatizado com tanta coisa, né? Com a idade, a gente, na vida física, na vida psicológica, física, nós somos jogados de um canto para o outro, né? E situações vão como que se dando solavancos nas nossas vidas, né? João era novinho, João era como eu era aos 17 anos, né? Então a gente acredita em tudo e isso é muito bom, né? Então nós temos que tomar o cuidado de não envelhecermos com amarguras e também
devido a tantos traumas, só focar nisso, mas focar que o espírito, ele não envelhece, né? A nossa alma não envelhece. Outra coisa que eu posso pensar disso daqui, que quando Jesus apareceu para eles pela terceira vez, é que ele não assumiu a mesma forma corpórea. Ele assumiu uma forma corpórea diferente. E por que será que ele teria feito isso? Talvez ele fez isso de propósito, né? Eu quero ver qual deles irá me reconhecer, né? E com isso também, se é que é isso, eu não estou dizendo que está escrito que é isso aqui, me entendam. Não quero que as pessoas comecem a ouvir os meus áudios e dizer, essa mulher é herética, ela está inventando coisa. Eu estou aqui confessando para vocês que isso é uma incógnita para mim. Mas que pela lógica, a maneira que eu vou lendo isso daqui, só me resta essa conclusão, né? Porque digamos assim, se uma pessoa aparece para mim uma primeira vez, uma segunda vez, na terceira vez ela vai aparecer, eu vou saber quem que ela é. Não é verdade? Mesmo com os meus 62 anos de idade quase, que é o que eu vou fazer em novembro. A gente vai ficando idoso, a gente vai ficando com a visão prejudicada, a memória também começa a esquecer o nome das pessoas, né? Mas aqui nesse caso, se uma pessoa aparecer para mim 2 vezes, na terceira vez eu vou saber quem que ela é. Não é verdade? Então, e digamos também pela como que eu posso dizer, qual é a palavra que eu posso usar aqui? Pela exclusividade, a situação era inédita. Vamos parar e pensar assim, era inédita. Jesus disse a eles que iria ressuscitar, ressuscitou, apareceu para eles 1, 2, e aqui é a terceira vez. Então Jesus que os ensinou por parábolas, orou com eles, deu diretrizes a eles, apareceu para eles por 2 vezes, aparece pela terceira vez e eles não o reconhecem. Isso não é para você uma incógnita? Para mim é. Para mim é, mas me dá assim um tipo de direção aqui quando quando João o reconhece, né? João o reconheceu. O discípulo que Jesus amava, versículo 7, disse a Pedro, é o Senhor Jesus. E Pedro acreditou quando João disse isso, tanto que, como ele havia tirado a sua, acho que era igual um roupão, as roupas que eles vestiam, né? Era como um roupão que era amarrado com uma cinta, com um cinto, né? E ele fala que ele vestiu correndo aquela capa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, porque estavam a 100 metros da praia, né? Então, quando eles saem da água, eles percebem ali que tinha uma fogueira com os peixes nas brasas e também pão. E Jesus disse, tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. O que eu vejo aqui? Tudo que está na palavra do Senhor é para nós prestarmos atenção. Jesus reaparece para eles pela terceira vez. Apenas João o reconhece, certo? Então, isso realmente me leva a pensar, não estou afirmando, não sou herética, que ele assumiu uma forma corpórea diferente aqui. No entanto, o João conseguiu reconhecer, é o Senhor. E Pedro não duvidou, tanto que ele se jogou na água, porque ele estava, acho que só de shorts, né? Então, qual que é o outro cenário que eu consigo ver aqui? O Senhor os serviu, mesmo depois de estar ressuscitado, né? Alguém poderia pensar, puxa, Filho de Deus, né? Todo-Poderoso, a morte não o reteu, né? Como que pode ele ir ali agora, não somente ajudar, mostrar para os discípulos aonde estavam os peixes, mas correr lá na areia, enquanto eles estavam saindo da água, arrastando aquela rede pesada, fez o fogo rapidinho, colocou os peixes na brasa, levou pão, entendeu? Jesus ali os servindo, né? Os servindo, interagindo com eles, né? Então, aí no versículo 12, o Senhor fala, venham comer. O Senhor os serviu mesmo depois de ressurreto.
Nenhum deles tinha coragem mais de perguntar quem ele era, porque todos naquele momento já sabiam que era o Senhor, né? Muito embora não o reconheceram fisicamente. Que lição que pode estar escondida aqui para nós, hein? Será que, olha, eu vou ser sincera para vocês, eu sempre falo o que eu acho, entendeu? Vocês não são obrigados a concordar comigo. Eu penso que isso ficou registrado aqui dessa maneira pelo seguinte: nós não podemos focar só na nossa aparência física, né? Naquilo que nós parecemos quando nós olhamos para o espelho. Por quê? Porque a grande verdade é que, olha, em 6 décadas a nossa aparência muda tanto, nós envelhecemos. A minha mãezinha ficou tão velhinha, meu Deus! A minha mãe era uma mulher linda quando ela era nova, sabe? Eu acho que isso aqui está registrado aqui porque nós não devemos focalizar o nosso respeito pelo nosso irmão, pela nossa irmã, pela aparência física que ele tem, nem pelo terno brilhoso que ele veste, nem pela gravata vermelha que ele usa, nem pelos sapatos de bico fino que ele usa, e muito menos ainda pelo carro que ele dirige, ou pelo tamanho do dízimo que ele dá. Essa é a conclusão que eu tiro daqui. Por quê? Porque, olha, Jesus poderia ter aparecido de uma forma que todos eles o reconhecessem, mas isso não aconteceu. Só quem reconheceu aqui foi João. Foi João. Então eu penso, não estou dizendo que está escrito aqui, eu penso que é necessário nós valorizarmos a nossa irmã, o nosso irmão, o nosso amigo que nos visita, que nem faz parte do rol da membresia da nossa igreja. Valorizarmos as almas pelo que elas são, por serem espírito, por serem almas preciosas para Deus, e não pela aparência delas. Isso é difícil para nós? Claro que é. Claro que a palavra do Senhor está cheia de textos que fala. Tem um texto da palavra do Senhor que eu não me lembro aqui agora, que um deles diz, acho que é até o apóstolo Paulo mesmo, que se entrar alguém nas vossas, ou foi o próprio Jesus que disse, já nem me lembro, mas eu vou achar esse texto para me ter certeza de onde que está. Se entra uma pessoa nas vossas reuniões com um anel de ouro no dedo, você coloca para sentar lá na frente, entendeu? E se é uma pessoa pobrezinha ali, humilde, se joga lá no último banco de trás, né? Então, esta é a nossa natureza corrompida, que ela fixa naquilo que os olhos podem ver, né? Então aqui o Senhor, não reconheceram o Senhor, já era a 3ª vez que ele viu o Senhor. O único que reconheceu foi João, né? Só que a partir do momento em que eles se assentaram para comer, eles o reconheceram. E, aliás, não tinham certeza. Porque se você parar para olhar aqui no 12, ó, Jesus disse, venham comer. Aí diz assim, nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então, se eles já sabiam que era o Senhor, então não precisava nem da coragem para perguntar, né? Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. No 14 foi essa a 3ª vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Amém, né? São 14 versículos, eu não vou... deveria ter feito a leitura toda do capítulo 21 para não quebrar a compreensão, mas acaba ficando muito longo, né? Mas eu sei que em outros dos evangelhos, né, vai ter também o texto dos discípulos no caminho de Emaús. E lá também eles não o reconheceram, não é verdade? Então, alguma lição deve ter aqui que o Senhor tem para nos dar, não é verdade? Para mim, a minha conclusão é essa. Se eu estiver errada, o dia que eu chegar lá, ele me mostra que eu não estava tão certa, né? Mas eu acredito que seja isso mesmo. Que nós, quando nos relacionarmos, né, entre nós, que nós não devemos julgar a pessoa por aquilo que os nossos olhos físicos veem acerca daquela pessoa, né? Mas sim valorizar o espírito que habita naquela pessoa.
e que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, né? Então, se nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nós somos todos irmãos. Não importa se nós somos bonitos, não importa se nós somos feios, não importa se nós somos jovens, não importa se nós somos velhos. Porque a nossa alma, o nosso espírito, ela não envelhece, né? Então, eu vou ficando por aqui com esse texto de hoje. E na minha próxima leitura, com certeza, eu estarei finalizando, né, este evangelho, segundo escreveu o discípulo João, né? Na próxima leitura, o Senhor vai ter um achego, né, bem mais próximo com Pedro aqui, né? E vai dar a ele mais diretrizes, né? Diretrizes tão importantes, né? Tão importantes, né? O Senhor vai como que tipo encostar o Pedro na parede, né? E eu penso que a minha próxima leitura, que vai ser o final deste santo evangelho, né? A palavra do Senhor, segundo escreveu o discípulo que Jesus amava, né? Não vamos dizer aqui que Jesus não amava os outros, mas está escrito aqui que ele era o discípulo que Jesus amava, né? Então, assim que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, minhas irmãs, meus irmãos, e que nós possamos valorizar a palavra do Senhor, né? Principalmente os evangelhos que retratam as palavras que Jesus disse, né? Então, nós precisamos valorizar as palavras do Senhor, né? Porque o Senhor Jesus é o sangue da nova aliança, né? É o sangue da nova aliança. Nesse sangue da nova aliança, inclui-se todos os povos da terra, todos. Não exclui ninguém. O sangue da nova aliança não exclui nenhum povo. Só será excluído aquele que por si próprio decidir ficar excluso. Aquele que falar, não, eu não acredito nisso tudo aí. Esses irão ficar de fora, né? Mas em Cristo, seja quem for, chinês, índio, africano, europeu, sueco, quem for, russo, olha, a alma não tem, meu Deus, a alma não tem nacionalidade. Tem hora que as palavras já estão me fugindo, sabe? São os meus 62 anos, eu te digo, I tell ya, são os meus 62 anos. E a alma não tem nacionalidade. É isso que nós temos que entender. A alma não tem posses, a alma não tem aparência física. Eu não sei qual será a nossa aparência na eternidade. Você sabe? Eu não sei. Eu só sei que eu quero chegar lá, só isso. Às vezes eu brinco aqui em casa com o Miguel, eu falo, olha, sincero e honestamente, né? Tanta gente fica aí falando que lá no céu as ruas serão de ouro, né? Eu e o Miguel, a gente dá muita risada aqui em casa com as coisas que a gente conversa, sabe? Que as ruas lá no céu vão ser de ouro, né? Então aí tá aqueles, muita gente fica pensando, uau, eu vou pisar em cima do ouro, né? Sabe o que eu penso? Eu penso assim, eu falei com o Miguel outro dia, será que as pessoas pensam que elas vão poder tirar um pedacinho para vender? Sabe? Olha, quando a palavra do Senhor diz que as ruas serão de ouro, sabe do que está falando? Minha irmã, meu irmão e meu amigo que me ouve, está falando de coisas que não se corrompem. Não haverá corrupção lá no céu. Ou você realmente acha que você vai pisar em ruas de ouro? Oh, meu Deus do céu, como nós somos carnais, né? Como nós somos humanos e terráqueos, né? Nós somos terráqueos, né, minhas irmãs e meus irmãos e meus amigos? Olha, se você for partir daqui já pensando no ouro que você vai pisar em cima e pensando que talvez dá para pegar um pouquinho, assim, raspar assim, né, com uma espátula e tentar vender lá, olha, você vai se decepcionar. Isso não vai acontecer, viu? Esse ouro nos diz de incorruptibilidade, não haverá corrupção no céu. Toda essa mentalidade que nós temos daqui da terra, sabe? Anel de ouro, relógio de ouro, anel de brilhante, luxo,
e carros maravilhosos. Nada disso vai ter lá. Sabe só o que vai ter lá? Vai ter o teu espírito e a tua alma. No teu caixão você não vai levar nada com você, sabe? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho aberto uma página da cidade de Arapongas, né? Porque eu vivi muitos anos da minha vida ali. Eu faço parte ali de um grupo de Arapongas ali, que eu vejo tudo que acontece ali de primeira mão e tudo, né? E Deus tem recolhido muita gente naquela cidade, sabe? Depois do dia 20 de agosto, agora que Jesus levou a minha mãe, eu tô vendo um monte de gente que o Senhor tá recolhendo ali, sabe? Então, ninguém de nós sabe quando vai ser a nossa vez. E nós precisamos deixar de ser tão terráqueos, meus irmãos, tão terrenos, sabe? Vamos começar a ler a palavra do Senhor genuinamente em nosso espírito, sabe? Hoje, esse texto de hoje aqui, eu entendi que os próprios discípulos do Senhor não o reconheceram, tendo visto ele pela terceira vez. Apenas o João reconheceu. Por que isso ficou aqui? Por que é que isso ficou aqui escrito? Sabe? É porque nós temos que nós mesmos nos chamar a atenção com relação à palavra do Senhor. O João reconheceu. Eu não quero ficar sem reconhecer, sabe? A presença de Deus na minha vida, sabe? Porque muitas igrejas, infelizmente, elas tentaram materializar o evangelho, materializar a obra de Deus, sabe? E isso tudo, nós estamos entrando num desfecho de um tempo onde vai ser requerido. O Senhor começa a requerer, sabe? Porque o Senhor não vai deixar que a obra dele pereça porque alguns tentaram materializar todas as coisas, né? Deus não vai dar permissão que isso aconteça. Ele é invisível aos olhos carnais? Claro que ele é. Assim como ele foi invisível para eles aqui. Tendo aparecido para eles terceira vez, apenas João o reconheceu. Entende o que eu estou falando? Tem mistério nisso daqui. Para mim, parte disso ainda é uma incógnita. Mas nós devemos nos ocupar dessas coisas, de tentar entender. Não é verdade? Então, assim, que o Senhor continue tendo misericórdia das nossas almas, de todos nós, e que nós venhamos a desejar ardentemente, a entender o Evangelho, as palavras de Jesus, né? Então, assim, eu estarei dando continuidade e na próxima leitura eu estarei finalizando, né? Esse precioso Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. Que Deus nos abençoe a todos.